Capítulo 11. Astro se esforçou ao máximo para se levantar no outro dia pela manhã, e quando se lembrou que a esposa não havia dormido em casa, continuou deitado curtindo sua preguiça matinal e pensando pausadamente. Não é justo que essa desgraçada fique sequer com um centavo meu. Tudo bem que eu não fui um dos melhores maridos, mas ela também não foi a melhor esposa, sempre me humilhando, ofendendo meu Tobias Henrique, e eu tendo que aguentar tudo calado. E agora, para piorar, ela ainda vem com esse tal de Heleno. Que falta de respeito! Heleno rima até com veneno. O problema é que agora já estou esperto. Nada mais de veneno. Isto fica muito na cara. E se espreguiçando confortavelmente, continuou entretido em seus pensamentos. Ah, meus 5 milhõezinhos! Que delícia! Nunca mais precisar se preocupar com o emprego. Nem acredito que com apenas um joguinho consegui ter tanta sorte. Quem poderia imaginar que o astrinho aqui seria tão abençoado? Bem que papai e mamãe acertaram em cheio por me darem esse nomezinho feio, mas avantajado. Astrogildo Pereira dos Santos. Eita, nome de sorte! Quantas mulheres poderei ter depois que de fato terei acesso a toda a graninha, aqui nas mãozinhas do papaizinho? E os seus pensamentos estavam tão prazerosos que de repente sofreram uma intensa ruptura ao voltar para os seus planos malignos. Não via a hora de se livrar definitivamente da esposa para enfim poder viver feliz. E ficou a pensar em tantas maneiras de executar o seu plano que o excesso de pensamento lhe causou uma enorme fadiga e voltou a dormir. O fato é que só foi acordar ao final da tarde e ainda acordou estressado com os latidos de Toby, pedindo para sair. E quando se deu conta do horário, simplesmente se apavorou e ficou tentando achar algum jeito de se apossar de muito esforço para reconquistar a esposa, a fim de que esta desistisse do divórcio, e não tinha muitas alternativas. Precisava mesmo seguir os planos de seu amigo Paulão, apesar de quase todos terem sido fracassados. E se sentou no sofá, sentindo a cabeça pesada de tanto pensar, e decidiu comprar o jantar e mentir que foi ele mesmo quem preparou. Mas como Labelle já estava prestes a chegar, resolveu ele mesmo preparar. Era melhor, com certeza. Mulheres gostam de homens que cozinham, e foi para a cozinha se aventurar. Só tinha um pequeno problema. Não sabia o que preparar, e ao retornar para a sala a fim de ir até uma peixaria que ficava na esquina, deu de cara com o aquário da esposa. E como não tinha mais tempo hábil para se deslocar para qualquer lugar que fosse, fora do apartamento, teve um estalo gourmet anormal, o de fritar os lindos peixes exóticos. Por que não? Amanhã compro uns 50 no meu cartão. Ela nem vai perceber uma noite só, pensou. E foi exatamente isso que fez. De uns 40 peixinhos que havia no aquário, decidiu dizimar uns 30. E foi felicíssimo para a cozinha com a mistura fresca. Até se empolgou para preparar arroz e salada. Não demorou muito para a Labelle chegar. Estava acompanhada do seu mais novo namorado, Heleno, e Toby, ao sentir o cheiro do estranho, foi direto se prender nas pernas do visitante. Astro, que a princípio estava furioso, começou a gargalhar forçadamente. Que cilada, hein, esposinha? Esse seu namoradinho aí não sei não. Labelle, irritada, pegou pela coleira de Toby e o arrastou até o quarto de Astro para prendê-lo. E assim que se acalmou da agitação que Toby havia causado,
exclamou: Que cheirinho gostoso de comida! E dirigindo a atenção para o marido, continuou: Eu sinceramente não estou conseguindo acreditar que foi você quem preparou a janta. Eu acho que estou começando a ficar preocupada. Antes que Astro respondesse qualquer coisa, Helena, um cara muito arrogante e soberbo, tomou a frente. Mas, meu benzinho, você não disse que seu ex aí era um baita de um vagabundão? E Labelle, não perdendo a oportunidade para deixar Astro ainda mais irritado, disse: Pois é, para você ver. Quando eu era esposinha dedicada, só me lascava. Agora que estamos prestes a nos divorciar, ele decidiu enfim virar homenzinho. Arrumou um emprego e até cozinha depois que chega do serviço. Olha que lindo! Talvez seja porque ele também já está se preparando para ir morar sozinho ou para tentar enganar uma outra trouxa, para depois voltar a ser o preguiçosão que sempre foi. Astro, que ouvia calado, engoliu seco e preferiu manter a calma 100 vezes mais além do normal, e disse: Se quiserem, já podemos jantar. E os três se sentaram à mesa. Enquanto comia, Labelle dizia: Puxa vida, este jantar está de fato delicioso. Pena que tem pouca mistura. Eu confesso que, apesar de ser uma colecionadora fanática de peixinhos exóticos, eu amo comer peixes. Lógico, desde que sejam apropriados para consumo. Mas que muquiranice, hein, Astro? Fazer só isso de mistura? Astro, muito delicadamente, disse: É que o jantar estava previsto para somente 2. E ao terminarem de jantar, Astro, já não se aguentando de tanta raiva por ver a esposa e o namoradinho trocando carícias em seu sofá, decidiu soltar Toby só para atazanar a vida do rapaz e fazê-lo ir embora. E ao soltá-lo, em vez de Toby fazer o que tanto Astro queria, Toby foi em direção ao aquário e ficou lambendo o vidro. Como Astro havia permanecido em seu quarto se remoendo de raiva, nem sequer sonhava no que seu cachorro amado estava fazendo. Labelle, irritada com Toby, não parando de derramar baba nos vidros do seu aquário, aproximou-se novamente, pegou-o pela coleira e o trancou na cozinha. Ao voltar para limpar o vidro, percebeu que havia pouquíssimos peixinhos. Desesperou-se e, sem querer imaginar no porquê dos poucos peixinhos, imaginou. E lembrou-se que durante o jantar colocou de lado algumas pequenas caldinhas e, correndo para a cozinha para a confirmação do que estava imaginando, não teve dúvidas. Realmente havia jantado parte da sua coleção e, mesmo em estado de choque, gritou: Astro, eu não acredito. Eu vou te matar. Mais que depressa, Astro foi ver o que estava acontecendo e, pela primeira vez, viu a esposa com olhos chamejantes de tanta raiva. A sua face estava tão transformada que parecia uma assassina profissional. E Astro, pela primeira vez, sentiu tanto medo que só teve tempo de puxar Toby pela coleira, correr para o seu quarto e se trancar. Labelle foi atrás e não parava de bater na porta, gritando, chorando e vomitando. Seu desgraçado, eu não acredito que você foi capaz de fazer isso com os meus pobres peixinhos. Desgraçado, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu te mato, nem que eu vá presa, mas eu vou te matar. Heleno, também muito enojado, começou a sentir um forte mal-estar e, sem muita cerimônia, foi embora rapidinho. Quando Labelle parou de falar para ficar vomitando, Astro aproveitou a oportunidade para se desculpar. Desculpe, meu amor, eu só queria lhe preparar um jantar exótico, e como os peixinhos eram exóticos, então... Labelle, mesmo vomitando, esbravejou. Seu filho da puta, você pensou que eu não fosse descobrir? Está querendo me reconquistar, dizendo na minha cara que eu sou burra? É isso, é? Astro
Mais uma vez tentou se defender. Desculpe, meu amor, eu já te disse. Eu só queria te agradar. E amanhã, sem falta, eu prometo repor os seus peixinhos, um por um, até mais. E Astro, mudando o tom de voz para um pouco mais grave, disse: Mas você é reparadora, hein? O seu Heleninho não estava te dando atenção suficiente, não? Labelle, ainda mais irritada, esbravejou. Eu só percebi por causa do seu maldito cachorro que não parava de lamber o vidro do aquário com essa sua baba imunda. E só descobri porque tive que limpar. Seu nojento, eu te odeio. Eu quero que você e esse seu cachorro pulguento sumam desse apartamento amanhã. E não aguentando falar mais nada, Labelle foi para seu quarto batendo a porta com muita raiva. Astro deu uma olhada para Toby, que se encontrava já deitado na cama com cara de santo, e disse: Eu sinceramente não acredito. Nem preciso te falar o que penso sobre isso, né? Não, só pode ser. Eu devo ter jogado pedra em São Pedro, que é o protetor dos animais, para ter um cachorro tão traiçoeiro como você. Toby escutava seu dono com a cabeça abaixada por cima de suas patas com um olhar de piedade, que Astro, não conseguindo nem ficar com raiva, apenas o alertou. Para de ser bobo. Você é o meu cachorro. Você tem que ficar do meu lado e não do lado dessa bruaca. E olha o que você fez. Estragou de novo o meu plano. Para com isso. Não vê que ela nos odeia? E assim que Astro se deitou, Toby foi para o chão dormir. E Astro ficou a pensar se agora existiria mais um plano convincente que pudesse fazer sua esposa, enfim, desistir do divórcio. Capítulo 12. Astro acordou com o relógio despertando bem cedinho. Já estava cansado de bancar o marido trabalhador. Não aguentava mais aquele disfarce que tinha sobre ele um fardo impossível de aguentar, mas tinha um propósito infalível já em mente, que não poderia voltar atrás, e por isso precisaria se esforçar, e assim o fez. Labelle levantou irritadíssima e não suportava o fato do então marido ainda estar em seu apartamento. Preferiu ir trabalhar sem maquiagem e sem tomar café, só para não ter que trombar com Astro. E este achou ótimo, porque não precisaria sequer sair do apartamento para disfarçar. E voltou para sua doce cama, a fim de pensar novamente sobre alguma solução que pudesse amenizar a fúria da esposa. E se lembrou do que o amigo Paulão havia falado sobre mulheres amarem terapia de casal. E sem querer pensar mais em nada, se levantou com muito custo para pegar o seu notebook e foi para a internet pesquisar onde poderia encontrar a melhor terapeuta de casal. E após alguns instantes, encontrou um site que anunciava: Doutora Mafalda Stonel, a melhor terapeuta de casal. Alivia qualquer baixo astral e não deixa nenhum casamento cair na rotina, fazendo com que todos se tornem eternas luas de mel. Sem mais delongas, Astro não perdeu tempo e marcou sem ao menos querer saber do valor. Iria começar a mexer sim em seu dinheiro com muita cautela, por isso nem estava se preocupando em estourar seu cartão de crédito. O que queria mesmo era reconquistar sua esposa, e estava disposto a tudo, inclusive a arrumar e limpar o apartamento que moravam. Passou o dia em uma intensa faxina. Labelle demorou um tempo para chegar. Astro já se sentia cansado e sonolento pelo seu dia estafante, e ao se sentar no sofá para dar um cochilo, escutou o ranger da porta se abrindo. Labelle entrou, já notando a diferença, e sem dar o braço a torcer,
foi dizendo secamente: Que maravilha! Pelo menos isso. É bom mesmo que você dê uma arrumada nas suas bagunças e arrume tudo quanto antes, para dar logo fora daqui. E gritando disse: Antes que eu mato você. Astro, não se importando com o comentário, preferiu se ajoelhar e mais uma vez clamar: Por favor, meu amor, antes de mais nada, eu quero te dizer que te amo muito e quero continuar mais 100 anos casado com você. Me perdoe, eu imploro, e me dê só mais uma chancezinha, por favor. Não, gritou convicta. Astro se levantou decidido a suplicar com ainda mais veemência o seu pedido. Então, tudo bem. Vamos só mais uma vez hoje para um lugar juntos, e eu prometo que quando nós chegarmos, eu, Astrogildo Pereira dos Santos, de livre e espontânea vontade, arrumo minhas malas e as do Tobias Henrique, e zap, dou área daqui. Nunca mais você ouvirá nada sobre mim. Eu prometo. Labelle ficou parada, completamente pensativa por estar achando a proposta um tanto estranha, e perguntou: Para onde você quer me levar? Por acaso você planejou me matar? Astro a encarou com uma feição horrorizada de indignação e protestou: Te matar? Eu? E indo ao encontro da esposa, para pegar-lhe nas mãos, disse: Por favor, deixe pela última vez eu me redimir com você. Deixe que nossa última noite seja boa o suficiente para você poder se lembrar de mim. E se irritando, novamente disse: Ah, igual o maldito jantar exótico que você quis me impressionar ontem? Não adianta. O que você fez não tem mais redenção. Astro se sentou um pouco no sofá para disfarçar a sua chateação visível e disse: Deixe, por favor. Eu te levar hoje a uma terapeuta de casal, por favor. Assim poderemos encerrar o nosso casamento sem ressentimentos, sem raiva, sem rancor. É a única coisa que eu te peço, por favor, porque, pelo que eu sei, terminar um relacionamento que ficou mal resolvido dá muito azar. Labelle jogou a cabeça para trás e riu intensivamente. Mal resolvido? Pois da minha parte está muitíssimo bem resolvido. E ainda muito desconfiada, pegou o celular e ligou para o seu namorado, Heleno. Oi, amor. Eu vou dar uma saidinha com o Astro e qualquer coisa que acontecer comigo, saiba que foi ele, viu? E se você me ligar à meia-noite e eu não tiver chegado, pode ligar para a polícia que com certeza já estarei toda esquartejada. Eu, hein, Labelle? Parece até que você nem me conhece, né? Eu jamais seria capaz de fazer alguma malvadeza com você. Será? Do jeito que a mulherada aqui no Brasil está virando casca de barata nas mãos desses homens covardes, principalmente quando pedem o divórcio, talvez você queira que eu também entre para a estatística. Astro preferiu não debater o assunto e mais uma vez perguntou: Você vai ou não vai? E assentindo com a cabeça, Labelle foi como se estivesse arrastando uma tonelada, e os dois seguiram calados para a sessão de terapia. Ao entrarem no consultório, se depararam com uma mulher esplêndida, doutora Mafalda Stonel, vestida com roupas e cabelos impecáveis, portadora de uma educação sublime, um olhar enigmático, e Astro pensou: estou no lugar certo. É hoje que a Labelle desiste do divórcio e eu posso, enfim, executar o meu plano. Ao se sentarem, doutora Mafalda deixou-lhes bem à vontade para expressarem o que de fato os incomodava dentro do relacionamento conjugal. E Labelle, como mulher, foi quem iniciou a sessão. Doutora,
A verdade é que já estamos para nos divorciar. Foram 7 anos de puro sofrimento, só eu trabalhando, trabalhando e sustentando a casa. E apontando para Astro, continuou. Este aí só sabia jogar videogame e ir passear com um cachorro vira-lata ridículo e mal comportado que ele tem. Astro, não conseguindo suportar que falasse mal de seu amigo Toby, cortou de imediato a fala da esposa. Espera aí. É melhor ficar jogando videogame do que ir trabalhar e na hora do expediente ficar comendo a secretária em cima da mesa. E o meu cachorro é o mais lindo do mundo. Não é para falar mal do meu Tobinho, não. E além de que eu já estou trabalhando. E lógico, só não comendo a secretária. Labelle deu de ombros e fez não se importar com o que o marido acabara de dizer e voltou a falar. Então, doutora, a senhora sabe o que é passar 7 anos sem poder comprar um sabonete de ervas que eu amo, simplesmente pelo fato de que quando eu ia tomar banho, tinha tantos pelos impregnados nele que parecia até um kiwi. E que nojo! Peguei ojeriza dessa fruta por conta disso. E sem contar de que eu morro de vergonha de receber visitas em casa pelo fato da gente nunca saber se o cachorro nojento dele vai querer ficar trepando na perna dos outros. Olha, doutora, é por essas e outras que para mim já chega. Astro cruzou as pernas e, dando uma risadinha de canto de boca, disse: Que mentira! Você não gosta de receber visita porque não limpa a casa. Labelle foi rápida em se defender. Claro, além de trabalhar fora, ainda quando chego eu tenho que arrumar toda a casa? Doutora Mafalda se endireitou com uma cruzada de pernas e, soltando um pigarro delicadamente, disse: Vejam vocês, apesar dessas diferenças, vocês são um casal lindo. Primeiramente, antes de mais nada, eu só pediria a vocês que não se divorciassem, até porque eu tenho certeza que hoje mesmo já sairão com uma visão diferente do que é um casamento. Impossível, protestou Labelle convincentemente. Eu já dei diversas chances, mas para mim já deu. A senhora nem sabe qual foi a última. Ele simplesmente pegou meus peixinhos exóticos e preparou-os no jantar só para dizer que era um jantar exótico. Assim não dá. A terapeuta segurou o riso e deixou que Labelle continuasse falando. E ainda, sem contar que para eu ficar junto dele, sou obrigada a assistir o que ele gosta, inclusive futebol. Agora, quando eu peço para ele assistir só uma novelinha comigo, bem de vez em quando, não dá 5 minutos ele já está roncando como um porco. E é só eu cutucar que ele arregala os olhos e diz: Ah, essa cena sim é a minha preferida. E continuou falando chateada. Dá para ficar com um homem sensível desse jeito? E ainda mentiroso? A terapeuta se posicionou novamente em grande estilo e disse: Realmente, casamento não é fácil para ninguém. De fato, vocês precisam se concentrar no dia em que se conheceram, de como o amor os enlaçou para esta união. Isso os ajudará a visualizar novamente os pontos positivos de cada um. Suas palavras eram proferidas apaixonadamente. Labelle virou de lado para olhar o marido que ainda fitava os olhos na terapeuta e, soltando uma gargalhada rápida, que mais parecia ter acabado de escutar uma piada, disse: Olha, doutora, se eu contar a primeira vez que nós fomos sair, tenho certeza que a senhora irá olhar para mim e dizer: Mas tu és burra mesmo de ter se casado com um homem desses, hein? Não, porque veja só o que eu vou te contar. A primeira vez que nós fomos sair, eu pensei: Ah, ele parece ser tão cavalheiro, com certeza vai pagar tudo. Ah, que bobinha que eu fui. Não, não foi nada disso não. Olha só, fomos para o ponto de ônibus e lá ficamos para ir ao shopping. Quando o ônibus enfim chegou, foi um empurra-empurra total, e ao conseguirmos entrar, ele simplesmente olhou para mim e disse:
Você tem dinheiro para pagar? Não, doutora, eu não acreditei que estava ouvindo aquela pergunta. E na maior cara de pau, ele pulou a catraca e depois ficou me chamando para fazer o mesmo. E meu Deus, que vergonha! Todo mundo olhando para mim. Labelle não parava de encobrir o rosto ao contar como se estivesse revivendo o episódio vexatório. Eu senti vontade naquele dia de desaparecer, mas fazer o quê, né? Depois de muita vergonha, tive que pular a catraca com a ajuda dele e até o cobrador com dó de mim ajudou. E ainda como se não bastasse, esse desgraçado depois comprou 2 sorvetes. Ou seja, era o único dinheiro que ele tinha. Ele só tinha dinheiro para os sorvetes. E para voltar? A sorte é que encontramos um amigo dele que tinha um pau velho e nos ofereceu uma carona. Ou melhor, nós trouxemos o carro para casa, porque mais ficamos fora empurrando aquela carcaça do que dentro, né, senhor Astro? Astro ouvia a história memorial da esposa tentando demonstrar o maior interesse e ria apaixonadamente como se acabasse de ter ouvido uma linda cena de amor. Doutora Mafalda tentava segurar sua risada e mantinha apenas seus dentes visíveis para não desapontar Labelle na história realmente cômica que era motivo de fim de relacionamento para qualquer casalzinho que acabara de se conhecer. E se revestindo de uma seriedade formal, disse com uma voz serena: Eu sinceramente não desejo rasgar seda para vocês, mas se vocês levarem em conta essas histórias divertidíssimas pelas quais vocês passaram juntos e tentarem aos poucos relembrarem a fim de darem boas gargalhadas, tenho a certeza que isso fará com que voltem a se reaproximar, porque na verdade são as coisas mais simples que nos trazem felicidade. Dinheiro é só uma consequência do fruto do nosso trabalho que muitas vezes nos colocam numa imensa barreira para desfrutarmos da verdadeira felicidade. E vejam pelo lado bom, quantas histórias divertidas vocês terão para contar para seus filhos e netos? Labelle, ainda emburrada, respondeu secamente. Ele não pode ter filhos. É estéril. Doutora Mafalda, ainda carregando um sorriso, ficou meio sem graça no que responder, mas preferiu palpitar. Hoje, há muitas possibilidades de termos filhos, ou com inseminação artificial, ou por adoção, as possibilidades são inúmeras. A verdade, meus queridos, é que vocês poderão se casar 100 vezes e sempre haverá os lados positivos e os lados negativos. E o que torna um casal especial é o fato de saberem driblar essas dificuldades conjugais que vão aparecendo de tempos em tempos. E saibam que o amor supera absolutamente tudo. E vejam, vocês já estão 7 anos casados. Dizem que o 7º ano de casamento é muito difícil mesmo, apesar de eu não acreditar nessas bobagens. Mas pensem que essa crise é passageira e logo passará. Assim, dará tempo para vocês iniciarem a terapia e se resolverem. Nada do que estava sendo dito era novidade. No entanto, as palavras positivas e bem colocadas proferidas por uma profissional altamente elegante fazia com que o jovem casal permanecesse atento e até empolgados com mais palavras por vir. Pena que o tempo da terapia estava prestes a acabar, e antes mesmo que a primeira sessão acabasse, doutora Mafalda disfarçou e lançou uma breve olhadela em seu celular. E de repente, o que era uma olhadela tornou-se fixo como uma flecha que crava em seu alvo. Mecanicamente, doutora Mafalda pediu licença e adentrou para uma salinha que ficava logo atrás de sua mesa. E enquanto o casal guardava o término da consulta, de repente os dois ficaram a olhar para aquela porta que doutora Mafalda havia adentrado hipnotizados, ainda mais com a curiosidade que se iniciava em não querer perder nada da conversa. Eu não acredito que aquele desgraçado fez isso comigo. Eu não acredito. As primeiras frases soaram raivosas, porém,
num tom pouco audível e depois seguiram no reboar de um alto som. Transando com a babá das crianças? E aquela vadia também me paga. Deixa comigo, ele vai logo logo saber o que é a fúria de uma mulher traída. Bem que eu desconfiei que aquele safado estava assistindo muitos filmes daquele Arnold Schwarzenegger. Quis fazer o mesmo, safado. É por isso que hoje em dia ninguém quer mais se casar e os que casam querem logo se separar. É uma porcaria mesmo. Casamento é uma instituição que já nasceu falida. Quem fica casado por muito tempo é pela mais pura conveniência. Labelle e Astro estavam de fato petrificados e boquiabertos por não estarem conseguindo acreditar que aquelas palavras completamente contrárias do que havia sido dito há 5 minutos estavam saindo da mesma boca, ou melhor, de uma renomada terapeuta de casal. E antes que as gotículas de pasmo se esvaíssem do casal, doutora Mafalda abriu a porta com tanta fúria que conseguiu até desprender um parafuso. E agora não era mais uma terapeuta, e sim uma mulher traída e inconsolável. E Labelle era quem agora assumia a profissão da outra ao reverso. Tá vendo? Não tem jeito. Nós mulheres sempre tentamos criar um mundo fantasioso sobre os homens, igual quando somos crianças que vamos brincar de papai, mamãe e filhinho. O menino na brincadeira se mostrará sério, fazendo com que suas obrigações sejam cumpridas direitinho, e depois que crescem, querem fazer tudo ao contrário. Astro se manifestou favorável à sua categoria. É que depois que a gente cresce, ficamos mais espertos. Não permitimos mais que vocês fiquem mandando na gente. Talvez isso já seja reflexo de trauma infantil. Vocês, meninas, já nascem querendo mandar em nós. Talvez porque sejamos mais espertas quando crianças, refutou a esposa. Pode até ser, mas depois de adultos, nós homens somos muito mais espertos. Labelle, injuriada com o que acabara de ouvir, perguntou furiosa: Por acaso você me trouxe aqui para me atacar? Astro, se dando conta de que seu plano mais uma vez já estava indo por água abaixo, tentou contornar o mais rápido que pôde. Brincadeirinha, amorzinho. Por mim você pode mandar a vida inteira que será sempre um prazer. Eu só acho que fiquei meio perturbado com essa situação inusitada que acabou de acontecer. É como se um cardiologista, na hora da operação, sofresse um ataque cardíaco e o paciente, mesmo surrupiado, precisasse se levantar para operá-lo. Que exagero! Murmurou Labelle. Que vexame! Eu peço desculpas por ter causado esse mal-estar logo na primeira consulta. Astro, não querendo demonstrar sua irritação, levantou as mãos para parecer educado. Que nada! Há coisas que acontecem nas melhores famílias. E virando o rosto de lado para falar mais baixo, grunhiu que só Labelle ouviu, principalmente na família de terapeutas. Doutora Mafalda estava tão inconsolável que não conseguia parar de chorar, e entre uma palavra e outra entrecortada, sugeriu para Labelle: Será que você poderia me acompanhar para qualquer lugar que pudesse afogar as minhas mágoas? Labelle não pensou 2 vezes, e olhando para o marido com as sobrancelhas arqueadas, disse: Com certeza, temos muitas figurinhas para trocar. Astro, indignado com o rumo da situação, não conseguiu sequer proferir uma palavra, e ao ver a esposa sair com a terapeuta de braços dados, que era na teoria lógica ser o contrário, seguiu para a recepção já informando a secretária. Você viu o que acabou de acontecer, né? Em vez de minha esposa e eu sermos ajudados, minha esposa que precisou sair agora para ter que consolar essa terapeuta, que precisa de mais terapia que os próprios pacientes dela, né? E diante disso, eu não vou pagar 1 centavo sequer.
A secretária, que mantinha um olhar extenso para Astro, respondeu com uma voz grave e séria. Desculpe, senhor. Quem acabou de sair com a doutora Mafalda foi a sua esposa, e não o senhor. Por isso, faça o favor de pagar. Astro endureceu o rosto e novamente disse: Eu não vou pagar. Eu me recuso. Eu vim atrás de um milagre e acabei novamente em um inferno. Senhor, são R$ 1.000 a consulta. Como o senhor quer pagar? Cartão ou dinheiro? Astro se espantou com o valor. O quê? Uma consultinha sem vergonha, R$ 1.000? E ainda essa doutora aí não conseguiu resolver sequer um pingo da minha situação com a minha esposa porque ela teve que ir ajudar quem deveria ter nos ajudado? A secretária, também já impaciente, disse com a boca semiaberta. Senhor, o tempo da consulta são exatamente 45 minutos. Por isso, consulta dada. Não, 10 minutos finais de resolução de problemas pessoais da doutora. A secretária, pegando o telefone, disse: Já que o senhor se recusa a pagar, chamarei a polícia. Astro, não querendo envolvimento com polícia nenhuma para não macular o seu plano, pegou seu cartão e o estendeu muito a contragosto para a secretária. Esta, por sua vez, ao destacar o recibo do cliente, disse sorrindo como se nada tivesse acontecido. Muito obrigada. E a próxima consulta já está marcada para a semana que vem. Astro, já muito nervoso, preferiu não desejar que a secretária fosse passear para nenhum lugar.